Obrigado. Obrigado, Amém. querida. Amém. Deus seja louvado. Muito bem, amados. A palavra nesta noite está com a irmã Dulce. Com você, amada. Ok, irmã. Boa noite a todas, amadas. Graça e paz. Deus abençoe a cada uma de vocês e todos os seus familiares. Bom, eu pensei num tema sobre força de caráter, né? Que nós, como mulheres de oração, mulheres de Deus, né, precisamos ter, né? Um caráter forte, né? Lá em Josué 1, verso 9, diz o seguinte: Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando Josué ia enfrentar, né, a direção daquele grande povo para aquela batalha, Deus falou com ele isso, para ele ser forte, ser corajoso, né, para ele não temer que ele estaria com ele. Ele poderia guiar aquele povo, para ia ser com ele nas conquistas e que eles iam herdar a terra, né? Então, assim, Deus fez essa promessa e fortaleceu Josué, para Josué ser forte, assim como nós, né? Nós também, e ele fala para nós hoje, para nós sermos fortes também. A vida cristã, lá na Ciência do Bom Viver, na página 497, diz o seguinte: a vida cristã é mais importante do que muitos imaginam, do que muitos creem. Não consiste somente em delicadeza, paciência, doçura e bondade. Não, não é só isso. São essenciais essas graças, mas há também necessidade de coragem, de força, de energia e perseverança. O caminho que Cristo nos traça é um caminho estreito e exige abnegação, né? Entrega total, um caminho estreito para nós, né? Para entrar nesse caminho e passar pelas dificuldades e desânimos, requerem-se homens e mulheres fortes, homens de fibra, que não estejam à espera de ver seu caminho aplanado e removidos todos os obstáculos, não aquele caminho limpo, fácil, né, de andar, não. De todos os obstáculos removidos, e cujo coração esteja inflamado do amor cristão e cujas mãos sejam fortes para a obra do Senhor. Aqueles que desejam o sucesso devem ser corajosos e otimistas. Então, todos que se empenham nessa obra, eles precisam ser destemidos, não podem ser pessoas medrosas, né? E otimistas, com pensamento positivo, pensando sempre que Deus está com ele, e que está à frente, abrindo as portas, tirando, removendo os obstáculos, né, e ajudando em tudo, fazendo tudo, né. Devem cultivar não só as virtudes passivas, mas as ativas, né. Tem que ser ativo, respondendo com doçura para afastar a cólera, devem possuir a coragem de um herói para resistir ao mal. Então, se nós devemos ser passivo diante de alguém nervoso, bravo, né? Responder com ternura, com doçura, mas devemos também possuir a coragem de um herói para resistir ao mal. Com a caridade que tudo suporta, carecem de força de caráter para que sua influência exerça um poder positivo. Nós podemos ver isso na vida de José, quando José foi vendido como escravo lá para o Egito pelos seus irmãos, né? O que aconteceu com ele? Como que ele sofreu ali tantos reveses, né? E o que aconteceu? Que decisão que ele tomou? Olha, Josué acreditava, quando ele estava sendo levado como cativo, né? Que os irmãos o vendeu, todo mundo conhece a história. Então, José, em Patriarcas e Profetas, na página 216, diz o seguinte: José acreditava que o Deus de seus pais seria o seu Deus. Ali mesmo, entregou-se então completamente ao Senhor e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele na terra do exílio. Sua alma fremia ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias como convinha a um súdito do reino do céu. Serviria ao Senhor com inteireza de coração,
enfrentaria as provações de sua sorte com fortidão, e foi o ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade transformara-o de uma criança mimada em um homem poderoso, corajoso e senhor de si. Aí, irmãs, foi a decisão que José tomou diante da situação que ele estava. Eu serei fiel, serei destemido, cumprirei, serei o Deus de meus pais será o meu Deus. E ele orou ali para que o Deus de seus pais o guardasse, o protegesse lá na terra do exílio, e ele seria fiel, e se tornou de um rapaz, uma criança mimada, né, que o pai mimava ele, para um homem forte, corajoso, senhor de si. E ali fez toda a diferença. Ele aqui também, a irmã White fala que, ó, ele era um rapaz novo, né, que o pai, ele era o preferido do pai, e aquilo ali estragou ele. Então, assim, e dentro de um dia só, eu não estou achando aqui o lugar, mas em um dia, aquelas horas que ele passou, serviu por mais do que grandes experiências, porque ele transformou completamente a vida dele. Ele foi vendo, né, o que estava acontecendo ali com ele, que ele foi levado para... Os irmãos fizeram aquela coisa terrível, atrocidade com ele, né? De vendê-lo para os escravos, para o Egito. E ele, diante daquela situação que ele viu toda a sua vida indo embora, né? De estar junto do pai, de receber o mimo do pai. E em pouco tempo, ali, ele mudou completamente. E se tornou de um homem, um rapaz, uma criança, aqui fala, irmão White, fala de uma criança mimada, amimada, em um homem poderoso, corajoso e senhor de si. Então, assim, veja, amadas, então, assim, a força de caráter, a decisão, aí tem aí a escolha, né? Ele escolheu ser fiel, escolheu servir a Deus, escolheu ser forte, escolheu ser destemido, custasse o que custasse, ele seria um servo do Senhor Jeová, né? Um súdito do reino do céu, olha aí. Ele, aqui, ó, agir em todas as circunstâncias como convinha a um súdito do reino do céu. Ele mostraria-se fiel a Deus e agiria como um súdito do reino do céu. Então, assim, ali ele se tornou, o caráter dele se tornou forte, né? E também outro exemplo que nós temos é Daniel. Daniel 1, verso 8, também era um escravo, era um jovem, né? Que ele foi cativo para a corte de Babilônia, e lá, no verso 1, 8, o rei queria que ele comesse das iguarias do rei, comesse a comida do rei, né? E o que ele fez? Daniel 1, verso 8 diz o seguinte: e Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Veja aí, amadas. Ele assentou em seu coração: eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Porque lá tinha carnes imundas, carnes oferecidas a ídolos, comida que não era própria para ele, né? Vinho, bebida. E ele assentou-se, custasse o que custasse, ele iria ser fiel a Deus ali. Então, assim, força de caráter. Outra pessoa também que é um exemplo para nós é os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Eles lá em Daniel 3, verso 16 em diante, diz o seguinte: eles responderam, o rei exigiu que eles fossem adorar a estátua que o rei tinha construído, né? E eles disseram o seguinte para o rei. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses,
nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha aí a decisão, a firmeza de caráter, né? A decisão forte, nós não iremos adorar a tua estátua, ó rei. Deus há de nos livrar da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, nós não vamos adorar os teus deuses. Força de caráter, né, irmã? Que maravilha, né? Então, assim, muitos exemplos. Outro exemplo que a gente conhece bem também é de Paulo, né? Ele chegou a dizer, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu de Cristo. Olha que maravilha, né? Então, algumas pessoas não têm firmeza de caráter. Seus planos e objetivos não têm uma forma definida, nem consistência. São de muito pouca utilidade prática no mundo. Esta fraqueza, indecisão e ineficácia deve ser vencida. Há no verdadeiro caráter cristão uma indomabilidade que não pode ser adaptada nem submetida por circunstâncias adversas. Devemos ter fibra moral, uma integridade que não ceda à lisonja, nem à corrupção, nem às ameaças. O irmão White fala aqui na Ciência do Bom Viver. Então, irmãs, olha bem, o cristão tem que ter uma firmeza de caráter, uma fibra moral que ele não vai ser vendido nem por lisonja, nem corrupção e nem ameaças. Íntegro, firme, como a bússola ao polo, né? Deus deseja que aproveitemos todas as oportunidades de assegurar uma preparação para a sua obra. Espera que lhe submetamos todas as nossas energias e conservemos o coração atento à sua santidade e responsabilidades terríveis. Olha, irmãs, Deus espera isso de nós, né? Enfrentarmos responsabilidades terríveis. Veja bem o que o irmão White diz aqui. Muitos do que são classificados para fazer um trabalho excelente obtêm pouco, porque pouco empreendem. Muitos atravessam a vida como se não tivessem nenhum grande objetivo, nenhum ideal a atingir. Uma das razões por que tal sucede é avaliarem-se abaixo de seu valor real. Cristo pagou um infinito preço por nós e deseja que nos mantenhamos à altura do preço que custamos. Olha bem, irmãs, tem gente que não se dá o valor e não faz um trabalho à altura, porque se considera de pouco valor, né? Abaixo do valor real que ele tem, que Cristo pagou um preço tão alto por ele, e que nós, olha, e ele deseja que nós mantenhamos a altura do preço que custamos. Veja bem, irmãs. Não vos contenteis em atingir um ideal baixo. O nosso ideal é da mesma altura do nosso valor. Não somos o que poderíamos ser e o que Deus quer que sejamos. Deus concedeu-nos faculdades de raciocínio, não para que fiquemos inativas ou sejam pervertidas por ocupações terrenas e sórdidas, mas para que sejam desenvolvidas ao máximo, refinadas, santificadas, enobrecidas e empregadas no avanço dos interesses de seu reino. Não podemos nos contentar com um ideal baixo. Olha bem, irmã. Então, Deus espera de nós que nós devemos nos empenhar ao máximo, né? Ninguém deve consentir em ser uma simples máquina acionada pelo espírito de outro homem. Deus concedeu-nos poder para pensar e agir, e agindo com cuidado, pedindo-lhe sabedoria, que podemos tornar-nos aptos a desempenhar posições de responsabilidade, mantendo-vos na personalidade que recebeste de Deus. Olha aí, irmãs, o ideal de Deus para nós é muito alto. Ele não quer que nós fiquemos, que sejamos como máquinas acionadas por outro, espírito de outra pessoa, de outro homem, né? Ele nos deu poder para pensar, para agir, né? E, sabe, pedindo a ele sabedoria, nós podemos desempenhar grandes responsabilidades, né? Não sejais a sombra de outra pessoa, esperai que o Senhor opere em vós, convosco e por vós.
Nunca penseis que já aprendestes o suficiente. Olha aí. Deus quer que a gente aprenda muito, irmãs, que a gente continue estudando e que podeis afrouxar agora vossos esforços. Olha, não é para nos afrouxar. O espírito cultivado é a medida do homem. Vossa educação deve continuar através da vida inteira. Deveis aprender todos os dias e pôr em prática os conhecimentos adquiridos. Também não é só ter conhecimento, estudar para pôr em prática, né, irmãs? Lembrai-vos que em qualquer posição em que servirdes, estáis revelando motivos, desenvolvendo o caráter. Seja qual for o vosso trabalho, fazei-o com exatidão, com diligência. Vencei a inclinação de procurar uma ocupação fácil. Olha aí, irmãs. Não devemos procurar uma ocupação fácil, tá? Não se incline a isso. Faça um trabalho alto, à altura do que Deus tem para nós, né? O mesmo espírito e princípios que animam o trabalho de cada dia manifestar-se-ão através de toda a vida. Os que desejam apenas uma quantidade determinada de trabalho e um salário fixo e que procuram encontrar um emprego exatamente adaptado às suas aptidões, sem a necessidade de se preocupar em adquirir novos conhecimentos, em aperfeiçoar-se, não são os que Deus chama a trabalhar em sua obra, em sua causa. Olha aí, irmãs. Quem está procurando um empreguinho, né, com saláriozinho fixos, né, adaptado apenas às suas aptidões, sem necessidade de preocupar em adquirir novos conhecimentos, não é esse que Deus vai usar para o seu trabalho. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Aí ela fala que precisam-se obreiros que manifestem energia, integridade, diligência, e que estejam prontos a colaborar no que seja necessário que façam, porque Jesus deixou o trono da glória, sendo tão rico, se fez pobre, né, para que através da sua pobreza nós enriquecêssemos, né? 2 Coríntios 8, 9. Muitos tornam-se inúteis, alijando responsabilidades com receio de insucesso. Deixam, assim, de adquirir a educação que provém das lições de experiência e que a leitura, o estudo e quaisquer outras vantagens, ganhas, não lhes podem dar. O homem pode moldar as circunstâncias, mas não deve permitir que as circunstâncias o moldem a ele. Tá vendo? Nós não podemos deixar que as circunstâncias nos moldem. Devemos aproveitá-las como instrumentos de trabalho, sujeitá-las, mas não deixar que elas nos sujeitem às circunstâncias da vida, né? Não deixar que elas nos sujeitem. Os homens de energia são aqueles que enfrentam a oposição, o escárnio e os obstáculos. Pondo suas energias em ação, os obstáculos que encontram constituem para eles positivas bênçãos. Então, às vezes, alguma dificuldade pode ser uma grande bênção, né? Para que possamos enfrentar. Eles ganham confiança em si mesmos. Os conflitos e perplexidades provocam o exercício da confiança em Deus e aquela firmeza que desenvolve a força, a firmeza, a fibra, né? Enfrentar os obstáculos, né? Junto com Cristo, com energia, com coragem, com ação. Cristo não fez um serviço limitado, não mediu o trabalho por horas. Seu tempo, seu coração, sua alma e força foram dadas ao trabalho para o bem da humanidade. Os dias passavam em trabalho fatigante. Longas noites transcorrias prostrado em oração, pedindo graça e paciência para poder fazer um trabalho mais amplo. Com fortes gemidos e lágrimas dirigia suas petições ao céu, para que fosse fortalecida a sua natureza humana, a fim de poder estar preparado a lutar contra o inimigo e fortalecido para cumprir a missão de melhorar a humanidade. Que lindo, hein, irmã? Cristo disse aos seus obreiros: dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha aí. Jesus, ele não mediu esforços. Ele não fez um trabalho limitado.
Ele trabalhava por horas a fios, passava noites em agonia, em oração, chorando, né, pedindo a Deus paciência, poder, né, para fazer um trabalho mais amplo, para melhorar a humanidade. Olha, que amor, que maravilha, né? O amor de Cristo nos constrange, diz Paulo, né? Tal era a norma que dirigia a sua conduta. Se alguma vez seu ardor no caminho do dever enfraquecia por momentos, um olhar para a cruz lhe fazia cingir de novo os rins do seu entendimento e o impelia no caminho da abnegação. Veja bem, quando Paulo às vezes enfraquecia no ardor do caminho, do trabalho, né, por algum momento, ele olhava para a cruz. E fazia cingir de novo, né, os rins do seu entendimento, e impelia no caminho da abnegação, se entregava de novo, né? Nos trabalhos pelos irmãos, contava com a manifestação de infinito amor do sacrifício de Cristo, com seu poder de subjugar e convencer os corações. Quão vibrante e tocante é o apelo, já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis? Sabeis a altura de que ele desceu, a profundeza de humilhação a que se sujeitou. Seus pés caminharam na senda do sacrifício e não se apartaram dela até que deu sua vida. Para ele não houve descanso entre o trono do céu e a cruz. Seu amor pelo homem levou-o a aceitar todas as indignidades e a suportar todos os abusos. Olha, irmã, que profundo, né? Que amor, que Jesus se dedicou amplamente, fez um trabalho tão lindo, né? Para nos melhorar. Paulo admoesta-nos que não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Pede-nos que possuamos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus se dedicou integralmente. E Paulo aqui dizendo, né, que nós também devemos fazer o mesmo. Paulo ansiava profundamente que a humilhação de Cristo fosse vista e compreendida. Ele queria muito que a humilhação de Cristo fosse vista e fosse compreendida. Estava convencido de que se os homens pudessem ser conduzidos a considerar o sacrifício estupendo feito pela majestade do céu, o egoísmo seria banido dos corações. Não teríamos nenhum tempo para sermos egoístas, né? Nada, só contemplar o sacrifício supremo de Cristo na cruz do Calvário, né? O apóstolo se detém demoradamente sobre ponto após ponto, para que possamos compreender de alguma sorte a maravilhosa condescendência do Salvador a favor dos pecadores. Ele dirige primeiro a atenção para a posição que Jesus Cristo ocupava nos céus. No seio do Pai, revela-o em seguida, renunciando à sua glória, sujeitando-se voluntariamente às condições humildes da vida humana, assumindo as responsabilidades de servo e tornando-se obediente até a morte, mais ignominiosa e revoltante, e a mais penosa, a morte de cruz. Podemos nós contemplar esta maravilhosa manifestação do amor de Deus, sem gratidão e amor, e o profundo sentimento do fato de que nos não pertencemos a nós próprios? Tal mestre não deveria ser servido por motivos interesseiros e egoístas. Então, sim, irmãs, isso deveria nos impressionar completamente, né? Ver esse amor tão profundo, né? Ver essa manifestação do amor de Deus, né? Não tem como não nos contemplar essa maravilhosa manifestação do amor de Deus sem gratidão e amor e profundo sentimento, né? De que nós não nos pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados por um alto preço, né?
Sabei, diz Pedro, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Oh, se isso bastasse para conseguir a salvação do homem, quão facilmente podia ter sido realizada por aquele que disse: minha é a prata e meu é o ouro. Mas o pecador não podia ser resgatado senão pelo sangue precioso do Filho de Deus. Aqueles que, deixando de apreciar este sacrifício maravilhoso, se eximem do serviço de Cristo, perecerão no seu egoísmo. Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nós realmente possamos compreender esse amor infinito, né? Do Mestre e do Pai, de ter doado o seu único Filho, né? E de Cristo Jesus ter se entregado para vir e melhorar a humanidade, curar a humanidade completa, né? Que maravilha, que amor grande. Então, assim, Jesus quer que nós sejamos fortes, que sejamos pessoas de fibras, né? E que sejamos pessoas de ação, não sermos inativas, mas sermos ativas, para que possamos realizar essa grande obra que Ele tem para nós, né, amadas? E Ele quer que nós busquemos um trabalho à altura do valor que Ele nos deu, né? À altura do valor que nós fomos comprados, que é o preço do seu sangue. E que nós não pertencemos a nós mesmos, né? Cristo nos resgatou, nos comprou. Nós somos do Pai e de Cristo Jesus 2 vezes, né? Pela criação e pela redenção. Louvado seja Deus, né? Que nós, amadas, sejamos, assim, verdadeiramente fortes. Sejamos assim como Paulo, né? Quando ele sentia-se assim, fraco no caminho, diante das dificuldades, ele olhava para a cruz e retomava de novo, né? E se entregava outra vez ao trabalho e se fortalecia. Então, Cristo é a nossa força. Olhemos para Jesus, né? Para que Ele nos fortaleça o nosso caráter, que possamos ser fortes, né? Destemidos, firmes, positivos, assim como José, como Daniel, né? Aqueles 3 amigos de Daniel lá na corte do rei. Daniel decidiu não se contaminar, né? Com as iguarias do rei. E os 3 jovens decidiram também: não adoraremos a estátua de ouro, ó rei, que tu fizeste. E José decidiu ser fiel lá no exílio. E que nós aqui nesse mundo, né? Estamos aqui também num lugar que somos peregrinos nessa terra, né? E que só sejamos firmes, fortes, né? Com firmeza, como fibra, né? Fiel a Deus, custe o que custar. Que Deus nos fortaleça, Ele que é a nossa força, a nossa coragem, né? Para enfrentarmos qualquer dificuldade, né? Junto com Ele e sermos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, irmã Dulce. Irmã Dulce, ora para nós, amado. Ou escolhe alguém para orar. Vocês estão me ouvindo? Acho que minha internet não pode. Ela desligou o microfone, irmã. Ah, irmã Dulce, amada. Eu estou te ouvindo. Ah, ore para nós, então, ou escolhe alguém para orar, amada. Sim, eu escolhi você, aí você não escutou, né? Não escutei. Então, Tá vamos bom, orar. amada. Vamos Obrigada. orar, então. Vamos ajoelhar, né, e buscarmos ao nosso Deus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Esta noite, Senhor, fala ao nosso coração que devemos ser fortes, corajosas, que devemos ser firmes, ó Deus, e termos um ideal, um alvo maior. E o nosso alvo maior, ó Pai, é Cristo Jesus em nós. Queremos ser como o Senhor, ó Pai, termos um caráter puro e refletirmos a tua glória. É assim que queremos viver nesse mundo, Pai querido. Obrigado por essa palavra no nosso coração. Nos
levando a um alvo maior, a não sermos acomodados, ó Deus, nos abençoe. Quero colocar diante do Senhor, ó Pai querido, cada pedido de oração aqui desta noite, cada mãe, cada aflição de cada coração. Senhor, venha abençoar nossos filhos, a nossa casa, nossas esposas, nossas vidas, Pai. É isso que eu peço nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Deus te Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Boa noite.